Um dos acontecimentos mais tristes e muito comum, até nos dias de hoje, é o suicídio. A partir de agora, a partir deste vídeo, nós vamos trazer aqui alguns relatos de suicídios. Mas o que há de diferente nesses relatos? O que há de diferente, o que há de incomum, é que a pessoa que relata, a pessoa que nos traz a notícia, é alguém do mundo espiritual que teve contato direto com o suicida no mundo espiritual. Portanto, testemunhos reais. Aí a gente tem a história viva, real. Agora, é bom lembrar que não existem dois casos de suicídios exatamente iguais. Porque não existem duas pessoas no universo que sejam exatamente iguais. Cada pessoa, cada ser humano é um mundo em si. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando sobre suicídio e a partir de hoje nós vamos trazer alguns relatos de suicídios, coisa bem prática. O primeiro deles, o que nós vamos apresentar hoje, é o caso de uma senhora que cometeu suicídio, uma jovem senhora de 32 de idade. Esses casos, antes de iniciar, esses casos foram extraídos de publicações espíritas. São casos de fontes fidedignas, casos reais, não é ficção. Pode acreditar, não é ficção. Este caso foi relatado pelo amigo espiritual denominado Irmão X, que é o Humberto de Campos. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e se encontra registrado no livro Estante da Vida, no capítulo 2. Trata-se de uma jovem senhora que há 14 anos foi expulsa, se expulsou do próprio corpo físico ingerindo formicida. Esse envenenamento dela própria aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, quando ela tinha 32 anos de idade. A moça não tinha uma cultura excepcional, mas possuía qualidades nobres. Era uma moça tímida, honesta e extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. O Irmão X fez uma entrevista com essa jovem senhora de 32 anos. Aliás, na época ela cometeu suicídio, tinha 32 anos. Fez uma entrevista e essa entrevista foi motivada por um pedido de alguém encarnado, fez um pedido ao Irmão X, formulando 11 questões. E ele então fez a entrevista, formulou essas 11 questões a essa moça e obteve as respostas que ele transcreveu para nós, para o nosso aprendizado.
Vamos lá às 11 questões e as respostas que ele colheu. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Eu seguia a fé religiosa como muita gente que acompanha os outros no modo de crer, como quem acompanha a moda. Para ser sincera, eu não admitia encontrar a vida aqui como a vejo, com tantos problemas, ou talvez com mais problemas do que aqueles que eu tinha quando estava na Terra. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Não conseguia mover um dedo, mas, por motivos que eu ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais são as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Além de terríveis sofrimentos, um remorso insuportável. Quando o rabecão me levou, eu tentei ficar em casa, eu ouvia os gritos, os lamentos do meu esposo, do meu filhinho. Tentei ficar em casa quando o rabecão me levou, mas eu não pude, porque eu sentia um fenômeno estranho. Eu me sentia completamente amarrada ao meu próprio cadáver por uma corda grossa. Depois eu fui levada ao necrotério. Eu sentia, durante o trajeto ao necrotério, eu sentia o baque do rabecão, sacudindo o corpo para lá, para cá. Eu sentia todo o baque dele, uma coisa estranha, uma coisa terrível. Chegando ao necrotério, eu fui levada, junto com o corpo, eu e o corpo ali, fui levada a uma mesa de autópsia. E aí eu tremi de vergonha quando me tiraram todas as roupas. Eu fiquei completamente nua. Eu não sei o que me doía mais, se a vergonha, se a dignidade feminina, ou se quando dois homens moços, executavam o seu trabalho, me abriam, me rasgavam a barriga, retirando as vísceras ali. E o martírio não ficou só nisso. Eu tive que aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como quando eu era criança e via no sítio do meu pai animais sendo mortos. Clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, ninguém me via. Recorreu à prece no sofrimento? Sim, mas eu orava como os loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Eu delirava de angústia, de dores físicas e mentais. Além disso, a oração era recurso que eu lançava a mão tarde demais. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam me ajudar, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me deixava tão materializada em minha forma espiritual, como se estivesse na forma física. Eu me sentia completamente sozinha, desamparada. Assistiu ao seu próprio enterro? Com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Eu estava mentalmente cega de dor. Eu me sentia debaixo da terra, ligada ao cadáver, amarrada a ele,
como alguém se debatendo num quarto lodoso, escuro, abafado. O que aconteceu em seguida? Até agora eu não consigo saber quanto tempo fiquei ali, presa ao corpo, na sepultura, vendo, sentindo a decomposição dos restos. Até que um dia, aquela corda magnética cedeu e eu me vi liberta. Fiquei de pé, em cima da cova, mas eu me sentia fraca, com fome, com sede, dilacerada. Mal me dei conta dos meus raciocínios quando fui cercada por uma turma de homens que mais tarde eu vim a saber que eram obsessores cruéis, e um deles me deu voz de prisão, dizendo que o suicídio é falta grave e eu iria ser julgada por uma corte de justiça, que não restava nenhuma alternativa a não ser acompanhá-los ao tribunal. Então me levaram e me jogaram num cárcere úmido, onde eu ouvi o choro, o lamento de outras vítimas. Depois eles me jogaram numa caverna, num outro cárcere, num cativeiro, e abusaram da minha dignidade feminina, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Sofri muito. E só depois de muito tempo é que eu fui socorrida por espíritos missionários que me libertaram daquele cárcere, depois de muitas dificuldades e depois de muita oração e remorso, é que eles chegaram e me libertaram. Depois eles me levaram, me internaram num campo de tratamento. Por que razão decidiu matar-se? Ciúmes de meu esposo, que passou a simpatizar com outra mulher. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ralada de saudades, obtive permissão para visitar a residência que para mim era a minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Meu esposo, ainda jovem, precisava de alguém, precisava de uma companhia nova e se casou pela segunda vez, tomando como esposa, sua segunda esposa, a minha própria rival, aquela que eu odiava. Sofri muito no meu orgulho. Sofri muito, muito mesmo. Benfeitores espirituais, graças a Deus, me auxiliaram. Fui adquirindo, pouco a pouco, novos princípios de compreensão e conduta. Aprendi a converter aversão em amor. Com o tempo, e eu fiz isso, eu fazia isso por amor ao meu próprio filho, que eu desejava, que eu ansiava estender as mãos a ele. E só tinha ela para fazer isso. Com o tempo, eu fui notando as qualidades de caráter e coração que ela possui. Hoje, eu a amo por irmã de minha alma. Como você vê, como pode ver, o suicídio me intensificou a luta, intensificou as minhas lutas.
e me impôs duras obrigações. Que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento. E qualquer que seja a provação que me espera, rogo a compaixão divina que me permita nascer de novo na terra, quando então conto retomar o ponto de evolução em que eu estacionei para consertar as consequências do erro que eu cometi. Aí está, minha amiga, meu amigo, o relato trazido pelo irmão X de uma jovem senhora que aos 32 anos de idade ingeriu formicida, expulsando-se do próprio corpo, cometendo suicídio. Vale lembrar que não existem, este é um caso único, não existem dois casos de suicídios que sejam exatamente iguais. Não existem duas desencarnações que sejam exatamente iguais. Por que não existem duas pessoas que sejam exatamente iguais? Cada pessoa é um mundo em si, cada caso é um caso em particular. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.